Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, do MDB. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui Rádio Super. Um prazer ouvi-lo mais uma vez aqui no Café com Política. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. É uma alegria poder compartilhar essa manhã com vocês aqui. E, infelizmente, cada um na sua casa, cada um isolado nesse momento dessa pandemia lamentável que hoje afeta a nossa sociedade brasileira. Minas Gerais está sofrendo de forma considerável com esse problema e nós precisamos buscar mecanismos para preservar a saúde, preservar a questão sanitária, mas de fato também com condições de superar e conseguir manter a nossa economia viva, especialmente por conta dos empregos. É verdade, deputado, e a gente está aprendendo uma nova forma de viver muitas vezes com esse contato não mais presencial. O senhor que já esteve algumas vezes no estúdio aqui com a gente hoje falando à distância, mas o importante é que ainda assim a gente consiga conversar e, enfim, consiga discutir os assuntos que são importantes aqui para o nosso estado e para o país. Mas, deputado, o senhor falava dessa importância de se preservar a saúde das pessoas e se preservar o emprego, enfim, se reativar a economia do país. E nós temos percebido no governo federal um esforço muito maior e uma preocupação muito maior com a economia do que necessariamente com a preservação das vidas e com a pandemia. Pelo menos no discurso isso fica muito evidente, porque o discurso está muito mais focado para a questão econômica do que necessariamente para a questão sanitária. Você acha que tem um erro aí de avaliação ou talvez de estratégia em meio a essa pandemia por parte do governo federal e mais especificamente por parte do presidente da República? Olha, nós fizemos várias substituições de ministros na saúde nos últimos 60, 90 dias. Isso talvez tenha causado transtornos na condução do combate à disseminação desse vírus. E isso certamente foi talvez o problema mais grave. Não faltou empenho do Congresso Nacional para votar medidas que autorizassem os gastos na saúde, medidas que, inclusive, com um orçamento de guerra, que permite, inclusive, o aumento do déficit previsto pelo país e pelos números que, inclusive, eu consegui ler no jornal O Tempo, algo que já superou R$1 trilhão em termos de comprometimentos. Recursos não faltam. Agora, por outro lado, é muito importante que nós também possamos avaliar o impacto que o desemprego causa. Eu vou usar aqui, vou parafrasear o Dr. Nilton Cardoso, meu querido pai, que diz o seguinte: nós vamos ter uma Covid-19, que é essa doença maligna, mas corremos o risco de ter uma Covid-20, que é a doença da fome, da miséria e do desemprego. E um dos primeiros problemas que isso vai causar é uma doença mental. A saúde mental fica comprometida. Então, de fato, nós precisamos atacar a questão da saúde, tratar a saúde com prioridade, mas não podemos deixar de fora a discussão sobre o desemprego. Eu escutei agora na fala anterior do presidente Aguinaldo da Seminas que 20 mil empregos em Minas Gerais já foram ceifados no comércio. Esse tipo de coisa é que vai causar o maior transtorno na sociedade brasileira passada essa pandemia. Pois é, deputado, é a Adriana Ferreira quem fala com o senhor, prazer falar com o senhor aqui no Café com Política. E aí eu pego um pouco do que o senhor disse em relação ao desemprego e à crise, como a gente está passando, a crise de saúde, a crise também econômica, e a gente vive hoje um momento muito conturbado politicamente também, com manifestações, criticando o papel do Congresso, criticando o papel do Supremo Tribunal Federal, enfim. Como que o senhor analisa, que leitura o senhor faz dessas manifestações nesse período que a gente está vivendo, um período de pandemia, de turbulências, na economia? Será que esse era o momento realmente da gente ter esse tipo de manifestação? E também, no que diz respeito ao tom dessas manifestações, que leitura que o senhor faz? Olha, primeiro é importante ressaltar que, enquanto há algumas manifestações num sentido determinado, há pesquisas que evidenciam a melhora da imagem do Congresso brasileiro diante da pandemia. Isso são fatos.
Portanto, me preocupa quando algumas manifestações ocorrem que são sem lideranças, não são encabeçadas por qualquer grupo organizado. E isso nós já vimos acontecer no passado, baderna, já estamos vendo acontecer de forma muito lamentável em países como os Estados Unidos, um quebra-quebra geral. Hoje cedo eu consegui ver uma mensagem de um amigo americano que me mandou um vídeo da Quinta Avenida em Nova York, uma das avenidas mais caras do mundo, com todas as vitrines quebradas das lojas. Tapumes por mais de 2, 3 quilômetros de via que ele filmava e mandou essa imagem lamentável. Portanto, manifestações que possam se tornar baderna, que possam se tornar motivo para quebradeira, para depredação de patrimônio em função de interesses escusos, me parecem, nesse momento, muito inoportunas. Deputado Newton Cardoso Júnior é o nosso convidado de hoje, ele que é do MDB, aqui no Café com Política. Deputado, o senhor estava citando aí essa questão das manifestações, citando que inclusive a imagem do Congresso melhorou durante a pandemia com as medidas que vocês tomaram, inclusive o senhor já destacava aqui a aprovação de um orçamento maior para o combate à pandemia, etc. E muitas dessas manifestações pedem muitas vezes o fechamento do Congresso, o fechamento do STF, a intervenção militar. A gente tem visto isso domingo após domingo, principalmente em Brasília. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor teme que haja uma ruptura institucional no Brasil ou não existe espaço para isso, mesmo que uma parcela da sociedade insista em vocalizar por essas medidas antidemocráticas? Bem, em primeiro lugar, eu sou de uma sigla, de um partido que foi responsável pela redemocratização, que tem a democracia e tem a liberdade no seu DNA. Então, eu jamais poderia pensar em um ambiente favorável no país hoje à intervenção militar ou a qualquer ruptura institucional. As nossas instituições estão sólidas. O país hoje vive um processo democrático bastante consolidado e bastante maduro. Agora, mais uma vez, quando manifestações ocorrem sem liderança, elas têm pouca representatividade ou têm intenções que não são aquelas determinadas, pela própria manifestação, que deveria ser pacífica. Portanto, eu condeno manifestações no sentido de ruptura, no sentido de intervenção, pois nós devemos agora ter unidade, nós devíamos pensar o Brasil como um só em prol do combate ao único inimigo que nós temos, que é o coronavírus. Então, faremos agora com responsabilidade a continuidade dessas ações e deveríamos pensar de forma mais equilibrada. O MDB tem pregado que o momento é de ter equilíbrio, nós somos o ponto de equilíbrio nesse momento em prol da superação dessa pandemia. Deputado, o senhor tem feito, nesse período, várias lives com assuntos importantes para serem discutidos, como, por exemplo, como superar essa crise econômica, a discussão sobre a implementação dos cassinos, a questão do turismo também. E ontem o senhor promoveu uma live sobre a questão do coronavírus, a influência da doença, na pandemia nas eleições municipais. Na visão do senhor, qual é o maior impacto dessa pandemia nas eleições que deveriam ser realizadas em outubro, mas tudo indica que vai ficar aí para novembro ou até mesmo dezembro, né? Adriana, obrigado pela pergunta. Gostei muito de ter mencionado aí a nossa live. A gente tenta trazer um pouco do trabalho do nosso mandato agora para o ambiente virtual. E nessa oportunidade eu agradeço para poder cumprimentar e saudar todos os nossos membros do partido em todo o estado. Eu sei que estão todos acompanhando aí, ou pelo sinal da rádio que chega em toda a Grande Belo Horizonte, ou através das redes, por onde quer que estejam, no país ou até fora. E a participação do nosso partido nas eleições municipais, ela sempre foi muito destacada. Tanto é que o MDB hoje é o partido que tem o maior número de vereadores em Minas Gerais e no Brasil, o maior número de prefeitos e vice-prefeitos. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com a condução também dessa população que vive nos municípios. E eu tenho sido muito questionado, como presidente estadual, como secretário-geral nacional do partido, qual é o caminho que o partido irá seguir, o que nós vamos defender.
Primeiro, importante dizer, nós não defenderemos prorrogação de mandato. Não há ambiente para essa discussão nesse momento e nem é legalmente possível, não é constitucionalmente viável. Portanto, a discussão maior é a realização ou não das eleições em 4 de outubro. A princípio, o movimento municipalista, capitaneado pelo presidente Gilvan, da AMM, fala e pede a manutenção em 4 de outubro. O grande desafio é colocar as pessoas em condição de votar. Fiz uma pergunta ontem, se o sujeito chegar em 4 de outubro para uma urna de votação e ainda estivermos vivendo em um ambiente desagradável ou agressivo demais da pandemia, e ele chegar sem máscara, ele fica proibido de votar? Ou uma pessoa que é do grupo de risco, ela vai poder sair de casa para ir votar e se expor a esse risco? Então, colocar as pessoas para irem para as ruas para votar, ainda que se organizem em 2, 3 dias de votação, ainda que se organizem em horários determinados, pode limitar, dificultar, e aí vem o grande problema, que é o risco ao processo democrático. Nós temos que garantir que haja a liberdade de todos para votar sem restrições, que haja a condição de o processo atingir, né, toda a população apta a votar e participar desse processo democrático, que é fundamental para a condução dos municípios. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas, respostas também objetivas, uma espécie de ping-pong. O senhor já participou aqui com a gente, sabe como funciona. Combinado? Combinado. CPMI das fake news. Uma perda de tempo no meio da pandemia. Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, durante esse momento de pandemia. Um líder que reforçou o seu trabalho. O presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Quer um bem do Brasil. E o governador Romeu Zema durante esse contexto de pandemia. Ele está se esforçando. Eu entendo que a falta de experiência está pegando ele na dificuldade. Economia ou saúde? Saúde mental. Newton Cardoso Júnior, candidato a prefeito de Contagem em 2020. O coração bate forte pela cidade de Contagem. O senhor ficou bem em cima do muro nessa aí, hein, deputado? Deputado federal Newton Cardoso Júnior, do MDB, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, ele que é também o presidente estadual do partido aqui em Minas. Quero agradecer pela entrevista, pela oportunidade de conversar com o senhor aqui. Até a próxima, deputado. Rodrigo, Adriana, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo grupo, o tempo, como vocês vêm acompanhando e monitorando essa situação de saúde no Estado. E muito obrigado pelo tempo. Eu gostaria de estar aí no estúdio com vocês, mas certamente teremos outras oportunidades. Mas fiquei muito feliz de poder compartilhar essa manhã com vocês e para toda a população mineira que acompanhou essa entrevista. Muito obrigado. Meu fraternal abraço.